Ok, pessoal, estão por aí? Alguém voltou do intervalo? No recreio? Vou lanchar lá no recreio? Estamos aqui, professor. Barraca da tia. Bem, olha só. Como eu falei, o backpropagation foi proposto lá atrás, né, junto com a rede neural multicamadas, para resolver dois problemas. O problema era que o perceptron não conseguia resolver problemas mais complexos, né? E aí a galera que trouxe o multilayer perceptron trouxe já dizendo que conseguia resolver qualquer problema de aproximação de entradas em saídas, desde que a rede tivesse pelo menos duas camadas escondidas. E aí, junto com o multilayer perceptron, que é essa rede neural clássica aqui, eles trouxeram um algoritmo chamado algoritmo de retropropagação do erro. O artigo dele se chama ajuste por retropropagação de erro. E a técnica é uma técnica da matemática, né, chamada de técnica do gradiente descendente ou a descida do gradiente, que é essa ideia aqui. Ó. Eu vou jogando para baixo, através das derivadas que são feitas, a minha função erro, até que eu consiga atingir o meu mínimo, que é o meu valor, o meu menor valor da função custo. E como a função que eu quero otimizar é a do erro, o algoritmo consegue, com os ajustes dos pesos, jogar esse erro lá para baixo. O que faz essa técnica? Estima o erro das camadas intermediárias pelo efeito que essas causam no erro da camada de saída. O erro da camada de saída é retroalimentado, daí vem o nome do algoritmo, backpropagation. Tá? Ele é retroalimentado, tá? E assim eu consigo fazer com que a minha rede neural reajuste os pesos até que o erro esteja minimizado. E a gente vai ver aqui no funcionamento que aí eu vou ter um fluxo de dados da entrada para a saída, mas depois eu vou ter essa retroalimentação, que é um novo fluxo de trás para frente, da saída para a direita, para fazer esse ajuste. Por isso que ela também é uma rede que se retroalimenta. Ela tem o passo forward, que é para frente, e o passo backward, onde eu vou ajustar as camadas intermediárias da saída para... Tem alguém aí vazando alto. Quem será? Isso é o Leonan ou é o Natan? Tá. Agora que eu entendi. Não estou projetando a tela para vocês. Então, vamos lá. Eu pensei que era ruído. Obrigado. Acho que foi o Natan e o Leonan, os dois. Acho que foi, né? Ok aí? Valeu, 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 valeu. Mostra que vocês acordaram depois da novela, ou estão vendo a novela. Bem, então, o algoritmo backpropagation, como eu falei, foi lá, veio junto com nos anos 80, junto com o multilayer perceptron, né, trazendo um algoritmo baseado na descida do gradiente, e acabou dando um novo gás para as redes neurais artificiais, que estavam desacreditadas por conta do perceptron, que não conseguia resolver problemas linearmente separados. E a técnica que ele usa, né, em cima lá daquela regra delta, é a chamada descida do gradiente, o gradiente descendente, que é essa ideia que ele vem usando derivadas e vai minimizando o erro, vai diminuindo o erro, até que ele consegue achar o meu valor mínimo de erro. Então, a minha função de erro na saída é minimizada por essa técnica aqui. O erro da saída é retroalimentado, né, e o ajuste dos pesos proporcionais aos valores das conexões. As redes neurais, aí a gente vai falar um pouquinho aqui de arquitetura. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho mais de backpropagation. As possíveis arquiteturas que a gente pode ter. Né? O que é arquitetura? A gente já falou um pouquinho no passado. Mas a arquitetura é a quantidade de parâmetros que eu posso usar e modificar. Né?
o número de neurônios que eu vou ter em cada camada, o número de camadas que eu vou ter, né? Qual é o algoritmo de treinamento que eu vou usar, qual é a função de custo que eu quero otimizar. Eu posso dizer qual é a função de ativação que eu vou usar em cada um dos neurônios aqui. Tudo isso faz parte dos parâmetros que eu posso mexer, que eu posso ajustar. Esses são, e eu não estou falando de ajuste de peso aqui, mas aqui é o que a gente está chamando aqui de topologia ou arquitetura de uma rede neural. A qualidade da aproximação vai depender um pouco dessa arquitetura. Então, na arquitetura, eu vou definir o que é essa aproximação, gente. Aproximação é essa capacidade que a rede neural tem de transformar entradas em saídas. E aí, em 89, o Sebenco provou que o Multilayer Perceptron é um aproximador universal de funções, ou seja, uma rede Perceptron MLP com pelo menos 2 camadas escondidas pode aproximar qualquer função que seja ela linearmente separável ou não. Então, eu consigo resolver, fazer a aproximação. E a qualidade da minha aproximação, dessa transformação das entradas nas saídas, vai depender da arquitetura que eu for colocar. Número de camadas, número de neurônios em cada camada, a função de ativação que eu vou estar lá, o algoritmo de treinamento também, né? Número de camadas. E aí vamos falar um pouquinho aí dessas arquiteturas. A maioria dos problemas práticos raramente precisam de mais do que 2 camadas. Rara. Hoje em dia, a gente já tem um outro patamar com a introdução da Deep Learning. A gente já viu que é uma nova fase, uma nova era das redes neurais. A gente está falando aqui sobre redes neurais clássicas, Multilayer Perceptron. Mas, a partir de 2002, já foi possível construir redes neurais com muitas camadas. Mas, ainda assim, com 2 camadas, a gente resolve a grande maioria dos problemas que são esses não linearmente separáveis. Tá? Onde eu tenho aqui, na primeira camada e na segunda camada, isso aqui, camadas escondidas na Hidden Layer. Tá? Na primeira camada, cada neurônio contribui com retas para a formação da superfície no espaço de entrada. E na segunda, cada neurônio combina as retas formando as regiões convexas. Essa camada pode ser vista como um extrator de características. A camada, qual? As camadas escondidas, o papel delas é exatamente extrair as características do problema que ele está querendo mapear. A grosso modo, o neurônio escondido seria uma característica a mais. Então, aqui a ideia, né, das camadas, aqui eu tenho minha camada de entrada, 2 camadas ocultas ou intermediárias e uma camada de saída. E aqui eu consigo fazer esse tipo de, por exemplo, uma classificação não linear. Vejam que aqui eu separei quadrados e bolinhas, que é um problema não linear, um problema mais complexo. Eu separei em classe 1, classe 2. Eu fiz um problema de classificação, mas para isso eu precisei de pelo menos 2 camadas escondidas. Tá? O número de neurônios que eu vou ter em cada camada, quem é que define isso? Não existe uma regra. A gente faz um negócio meio que empírico e usa de outros modelos que deram certo. Mas vocês vão ver nas aulas práticas, que começam na semana que vem, que a gente vai testando também. Ó. Vamos botar mais uma camada? Quantas camadas? Quantos neurônios a gente vai usar aqui na camada escondida? É um pouco empírico. Não existe um manual de regras dizendo. Se o problema for desse tipo, tem que ter uma camada de tal tamanho. O número de neurônios vai ser a capacidade de generalização da rede. Quanto mais neurônios, maior a capacidade de ele aprender o problema. Quanto maior o número de neurônios, a maior a capacidade de resolver os problemas. Não há, na literatura, uma definição formal dizendo quantos neurônios tem que ter em cada camada, e a gente usa um pouco de empirismo. Né? Ou seja, tem muito, tem pouco, a gente roda de novo e a gente vai vendo qual é a melhor arquitetura. Que funções de ativação a gente vai usar na rede neural? Também vai depender um pouco do problema e dos dados que eu estou trabalhando. Se são dados categóricos ou não, se a saída são só 2 saídas, 0 e 1, se for uma classificação binária, dizer tem ou não tem câncer, ou se é uma classificação
multiclasses, tipo assim, eu tenho que escolher entre 5 doenças. Então, depende um pouco disso. A função de ativação que vai estar em cada neurônio vai ajudar, né, a melhor performance do treinamento. Então, eu tenho funções chamadas as lineares, tá? Que são, por exemplo, a função degrau, função linear, e eu tenho outras funções que são chamadas não lineares, para problemas mais complexos, como a função logística, tangente hiperbólica. Vocês já viram na aula passada que quando a gente está usando redes neurais deep learning, eu falei para vocês como as CNN, a gente usa um outro tipo de função de ativação, né, que ela é específica para isso. E a gente vai ver na aula que a gente vai fazer a implementação de uma rede neural convolucional. Então, aqui o exemplo das funções de ativação. Lembre que a função de ativação, eu tenho lá no meu neurônio, né, as entradas, X1, X2 e tal. Aí eu tenho os pesos, aqui o X, aqui os pesos para cada entrada. Elas passam por um somatório, né? E aí esse somatório vai passar por uma função. É essa função que vai definir se eu vou ativar ou não o neurônio. Essa é a minha chamada função de ativação. Tá? Aí eu tenho, dependendo do meu problema, é um problema linear, eu posso usar a função, eu falei aqui, ó, a função degrau, a função linear. A função degrau é essa aqui, ó, ela pega um valor e espelha, né? A função linear, ela tem esse valor aqui. Então, se eu tiver um x aqui, o meu y vai estar aqui. Se o meu x for negativo, o meu y vai ser negativo na função linear. Né? Mas, se for um problema mais complexo, eu posso usar, então, as funções de ativação não lineares, como a sigmoidal, que tem esse formato aqui, ó, e a tangente hiperbólica, que é basicamente igual, só que ela passa pela origem. Então, essas são muito usadas em redes neurais multilayer perceptron, que são as clássicas. Esse aprendizado, revendo aqui, a gente vai passar um pouquinho no algoritmo de aprendizado, aí a gente vai chegar no backpropagation, que é o final do nosso objetivo, ver o passo a passo do backpropagation. Ele, basicamente, as etapas do aprendizado de uma rede neural, né, vão passar por os seguintes passos. Primeiro, a arquitetura da rede neural vai ser definida. Então, eu tenho uma rede neural composta por um conjunto de neurônios, uma topologia de conexão, né, e regra de aprendizado. A regra de aprendizado é exatamente o algoritmo que eu vou usar. No caso aqui, a gente vai usar um backpropagation, por exemplo. Então, redes multilayer perceptron, que são as redes neurais clássicas, elas podem ter diversos neurônios. A topologia é 2 ou mais camadas escondidas, só que a gente tem uma limitação, que eu já falei algumas vezes nessa disciplina. As multilayer perceptron não podem ter tantas camadas escondidas assim, eu tenho um problema matemático, que eu já falei algumas vezes, estou repetindo, tá? Que é, quando eu tenho muitas camadas escondidas, numa rede multilayer perceptron, como o algoritmo que eu uso, que é o backpropagation, ele é baseado nessa regra delta, e ele vai usar aquelas derivadas. Se eu botar muitas camadas, o número de derivadas vai ser tão grande nas camadas escondidas, em cada neurônio, que o valor do meu peso vai ficar muito pequenininho. Daqui a pouco, o valor do meu peso eu não consigo mais ajustar, porque ele está muito pequenininho, e ele já não consegue mais fazer o cálculo da derivada. E aí, uma hora que o meu peso estagnou, eu não consigo mais minimizar, não consigo mais ajustar, a minha rede neural para de aprender. Então, o que aconteceu é que as redes neurais clássicas, MLP, elas têm uma limitação de algoritmo, que ela não pode ter tantas camadas. Quando a galera surgiu lá em 2010, 2012, com a Deep Learning, trazendo o primeiro exemplo, que são as redes neurais convolucionais, eles resolveram esse problema aqui. Tá? Esse problema aqui das muitas do excesso de camadas gerando problema lá nas derivadas na descida do gradiente, gera um problema matemático que se chama a
dissipação do gradiente, o desaparecimento do gradiente. O gradiente, que é para ficar baixando lá, baixando até chegar no erro, ele não consegue mais ser calculado e eu parou, eu não consigo mais. Então, esse problema é um termo matemático que chama de gradient vanishing, a dissipação, o sumiço, o desaparecimento do gradiente. É quando a derivada já não consegue mais calcular, os pesos estão tão pequenos que eu já não consigo calcular a derivada, e aí eu paro de aprender. Eu paro de tecer a ladeira atrás do valor mínimo e eu não consigo mais treinar. A Deep Learning resolveu esse problema com novos algoritmos de treinamento. Eu não uso mais o backpropagation, eu uso outros algoritmos mais sofisticados. A função de ativação também é uma função de ativação nova, que a gente vai ver na aula sobre redes convolucionais, tá? Mas aqui a gente ainda está tratando de redes multilayer perception, tá? Por isso que aqui a gente está dizendo, ela tem vários neurônios, normalmente 2 camadas, pode ter mais, só que não tantas, nem tantas, e eu tenho um algoritmo baseado na regra delta, né? E como é que funciona o algoritmo aí? Que, no caso, o backpropagation, ele é esse tipo de algoritmo de aprendizado. Ele tem 2 etapas. A etapa forward, onde o sinal é propagado para frente, e a etapa backward, onde o sinal é propagado das saídas para entradas. O treinamento, o ajuste dos pesos vai acontecer nos 2 sentidos. Tá? Vamos lá. Vamos ao algoritmo de treinamento da rede neural multilayer perception, com essa estratégia de correção do erro baseado na regra delta, que é o meu backpropagation. Como é que funciona? A fase forward, que é essa fase aqui, ó. Eu inicializo, tá? Inicializo o meu algoritmo, depois eu vou inicializar baseado em pesos. Eu preciso dos meus pesos. Pessoal, de onde vêm os pesos que eu vou ajustar na rede neural? A primeira vez que a gente vai rodar, os pesos são aleatórios, são gerados qualquer valor. Qualquer valor, eu coloco o limite inferior e superior e mando um random gerar um valor ali. Beleza. A partir da segunda rodada de treinamento, esses pesos já vão ser ajustados. O meu delta W. Mas a primeira rodada, os valores de peso são aleatórios. Terceiro passo do forward, apresentar a entrada, a primeira camada da rede. A primeira camada vai ser a minha camada que vai receber os dados de entrada, o meu X, né? O meu XW, que é o valor da entrada ponderado pelo seu peso. Após os neurônios da camada I calcularem seus sinais de saída, os neurônios da camada I mais 1 calculam seus sinais de saída. Então, esses dados vão passando de neurônio em neurônio de uma camada para outra. Sendo que eu tenho aqui a conexão de um neurônio de uma camada com todos os neurônios da outra camada. Normalmente, as minhas redes multilayer perception são do tipo fully connected, totalmente conectadas. Tá? A cada neurônio eu tenho, gente, aquilo lá, o X vezes o peso, né, passado no meu somatório e depois passado pela minha função de ativação. Aí eu gero minha saída. Cada neurônio eu faço isso e passo o sinal para frente. Saídas produzidas pelos neurônios da última camada são comparadas às saídas desejadas. Quando eu sair lá na última camada, o meu Y, eu vou comparar com a minha saída desejada e vou calcular quem? O erro, né? O erro para cada neurônio de camada de saída calculado. Então, está aqui o treinamento, ó, a fase forward. Eu tenho 2 sinais de entrada. Aqui está a minha camada escondida, com uma só camada de neurônios, e a minha saída. Então, eu tenho o X1, o Y1, né, e o Y2. O Y aqui é o Y. Eu estou dando aula. Não posso atender. A saída na primeira camada, e aqui eu tenho a saída da segunda camada, que é a camada de saída. Por isso que eu tenho o Y1zinho e o Y2. Y11, Y12, Y13,
3. Essa é a minha camada escondida. Aqui o meu x1, x2, e aqui é o meu y final. Certo? Então, eu tenho mais um sinalzinho, se vocês se lembram que a gente falou do threshold. Threshold é um outro sinal que vai ajudar a definir esse limiar, se o meu neurônio vai ser ativado ou não. Mas eu tenho um outro sinalzinho que ele se chama de bias. Tá? Quando a gente for estudar mais os parâmetros assim ajustáveis do ponto de vista de arquitetura, a gente vai falar um pouquinho mais do bias. Mas eu tenho aqui minhas entradas, x1, x2, e agora eu tenho mais um outro sinal de entrada, que é o meu bias. O bias também vai emitir um sinalzinho para cada um dos neurônios da camada escondida. Beleza. Aí, ó, a cada sinal de entrada eu tenho quem? Um peso associado. É o W da camada 1, o peso 0. W da camada 1, o peso 0,1, que é a conexão com esse neurônio aqui. Aí o W1, 0,2, que é a conexão com esse neurônio aqui. Tá? Aí depois eu tenho esse X1, vai também conectar com os 3 neurônios da próxima camada, né? Então eu tenho o peso dele, o peso dele, o peso dele. Vai ser o 1, 0, 1, 1, 1, 2. E o último X, meu sinal de entrada X2, eu também vou me conectar com os 3 neurônios da próxima camada, então eu vou ter o peso 2, 0, 2, 1 e 2, 2. Então eu tenho um conjunto, né? A gente pode colocar até numa matriz, na prática a gente implementa isso numa matriz de pesos, matriz de valores de entrada, uma matriz de pesos. Isso aqui vai ser passar no somatório, passar pela minha função de ativação, e esse sinal vem para cá, para a minha camada escondida. Aí, olha, eu gerei aqui pesos aleatórios, olha. Aí esses pesos aleatórios foram passaram para essa camada também tem seu peso, né? Vejam que a conexão deste neurônio com o próximo neurônio, que já é o neurônio de saída, ele tem um valor X que sai aqui, ó, e ele tem um peso associado dele também. Esse peso já não é mais aleatório, ele já foi ajustado pelo algoritmo. E aí eu gerei meu Y de saída. Tá? Esse meu Y aqui, que ele vai ser o último valor que saiu na minha fase forward. Beleza? Aí, olha, eu tenho um Dzinho 1, que é o meu D1. Né? O meu D1 vai ser aquele meu valor desejado. Eu gostaria que saísse 1. Aí eu vou depois, isso vai usar para o cálculo do erro. Assim, gente, a gente vai, olha só, olha o andamento. Tá? Eu vou reajustando fazendo o ajuste dos pesos e fazendo o processamento no sentido entrada e saída. Aqui eu calculo quanto é que vai ser o meu valor, o meu próximo peso, e assim eu vou fazendo, passo a passo. Vejam que os pesos estão sendo ajustados, os novos pesos. Eu vou calculando os novos pesos, e isso vai influenciando. Esses foram os pesos da camada de entrada. Agora eu vou calcular os pesos já da camada intermediária. Aí, olha, vejam que eu já tenho uma funçãozinha diferente na camada. Aparece aqui a minha função de ativação. Estou usando aqui uma tangente hiperbólica. Tá? E isso aí já Aí eu já vou gerar aqui, olha, o meu valor Y na segunda rodada já está em 0,753. Aí eu vou lá. Mas ainda não está próximo de 1. Quem é o meu valor Y desejado? É 1, né? E assim eu vou calcular um erro. Quanto é que está o erro, mais ou menos? Está em 0,03. Aí eu vou tentar agora retroalimentar, usando a regra delta, para tentar conseguir chegar num valor de 0,73 e o valor desejado que eu queria chegar era 1. Então tem um erro que esse erro vai ser calculado. Este erro que foi calculado, o que eu vou fazer? Eu vou retropropagar agora, fazendo de novo o ajuste de pesos, para que eu consiga minimizar aquele erro, que por enquanto está dando, olha, 0,03 pela regra delta. Tá? Aí, a fase backward, que é a retropropagação do erro,
A partir da última camada, o que eu faço? O nó ajusta seu peso de modo a reduzir o seu erro. Nós das camadas anteriores têm o seu erro definido por... Qual é a regra para os nós da camada anterior? Erros dos nós da camada seguinte conectados a eles, ponderados pelos pesos das conexões entre eles. Então, agora, aquele valor do erro que eu tinha de 0,3, ele vai ser retropropagado. E assim ele vai ajustar o peso da próxima camada. E eu vou calculando. Tá? Né? Como é que eu vou saber até quando vai esse treinamento? Que eu vim ajustando pesos, calculando os valores até gerar o Y no forward. Depois eu calculei um erro, né? Que é a distância entre esse meu Y e o D, que é a minha saída desejada. Calculei um erro. Agora, esse erro eu retropropaguei na fase backward, né? E fui ajustando com a regra delta todos os valores. Então, fui ajustando os valores dos pesos e em cima de uma função entre x, que é o valor da entrada, e o erro. Beleza. Até quando isso vai? Né? Até quando eu vou treinar? Eu vou repetir esse forward e backward, esse ajuste de pesos. Até quando? Repetir até K, que é um número de interações desejadas, ou um erro aceitável. Então, eu posso dizer, olha, o erro que eu quero tem que ser pelo menos 0,02, que equivale a 2%. Eu defino. Quando alcançar um erro de 2%, o algoritmo, pare. Eu programo isso, tá? Ou eu posso dizer, algoritmo, treine por 100 épocas. E aí, quem já treinou, e a gente vai fazer no exemplo, vocês vão ver que a gente define um número de épocas de treinamento. Que uma época é o quê? É essa fase de processa forward, gera um erro, né? Calcula esse erro, aí agora faz a fase backward, que é o ajuste dos pesos para treinar de novo. Então, cada ida e vinda, cada forward e backward é uma época. Uma época de treinamento. Então, eu posso dizer, a rede neural, você vai treinar 100 épocas, ou você vai treinar 50 épocas, ou você vai treinar 10 épocas. É uma forma de eu estabelecer um critério de parada. Outra forma é eu dizer assim, olha, eu quero que você pare quando ele alcançar um erro de 2%. Ou eu posso pôr os dois, eu posso dizer, olha, você treina 50 épocas ou até alcançar o erro de 2%. Aí o algoritmo vai ficar monitorando o valor do erro. Se der aqueles 2%, ele para. Mas se antes de dar os 10% ele já rodou 100 épocas, ele também vai parar. Então, são parâmetros, são o que a gente chama de critérios de parada. Então, o algoritmo de treinamento, basicamente, ele tem essas etapas. Ele faz o cálculo para frente, ele calcula o erro, e aí ele gera o erro, né? Y, D. O erro vai ser o D menos o Y aqui. Calculou o erro, faz a fase backward, que é a retropropagação do erro. A regra delta vai lá fazendo as derivadas, ajustando os pesos em função do erro e do valor de x. E aí, depois, atualiza os pesos. Esses são os 3 passos do algoritmo de retropropagação do erro. Tá? Bem, para a gente finalizar, só para não deixar de falar, alguns aspectos que a gente, quando está trabalhando com redes neurais, e a gente vai ver nos nossos exemplos práticos, a gente considera número de camadas escondidas, não tem uma regra, mas a gente começa com 2 camadas escondidas. Tá? Se o problema for muito complexo, a gente pode acrescentar camadas. Então, são parâmetros que a gente ajusta. O número de neurônios em cada uma das camadas. Então, eu posso, eu quero usar 50, 100, 10. Isso aí a gente pode ir ajustando. Mas eu tenho um problema aqui, tá? Que eu vou falar nele aqui, que é muito importante, que é o problema do overfitting, ou supertreinamento. Olha só. Vocês estão ainda aí, gente? Está quase acabando. Está no finalzinho. Aqui ainda, professor. Olha só esse problema do overfitting, o que é. Imaginem aquele problema que eu já falei 1000 vezes, que é a classificação das imagens de cão, gato e cachorro. Beleza. Agora, você imagina assim.
eu treinei 1000 imagens de cachorro, né? 1000 imagens de gato, não precisa de tudo isso, mas e 1000 imagens de passarinho. Beleza. Porém, desses 1000 imagens de cachorro, eu coloquei 900 de uma raça só. Beleza, pessoal. O que vai acontecer? A minha rede neural ela vai ser super especializada em reconhecer aqueles cachorros daquela marca. Mas ela vai ter um problema sério quando eu tiver imagens de outras raças de cachorro, porque eu não tive treinamento suficiente daquela outra raça. Entenderam? Então, a gente chama isso de super especialização, tá? Ou sobre-treinamento, que é chamado de overfit. Fit é o termo que a gente usa em machine learning para treinar. Aí eu vou treinar meu algoritmo. Vou apresentar aqui dados rotulados, ele vai aprender. É fit. Ah, professor, mesmo fit lá da academia é o fit. O mesmo fitness é o mesmo fitness. O fit é treinar. Overfit, eu super treinei em um conjunto de dados específico. Então, ele vai ser um super especialista naquela área. Mas ele não vai se sair bem, porque ele não foi treinado o suficiente em outros tipos de imagens parecidas. Tá? Então, a ideia é que o meu conjunto de dados seja bastante homogêneo, ou heterogêneo, e equilibrado. Também, a gente viu nos nossos trabalhos que, por exemplo, se eu vou fazer, eu tenho 3 classes de doença de cacau. Classe 1, classe 2, classe 3. Aí, da classe 1, eu tenho 500 imagens para treinar. Da classe 2, eu tenho 450 imagens para treinar. Da classe 3, eu tenho 100 imagens para treinar. O que vai acontecer? O meu programa, a minha rede neural vai ter um problema que é o underfitting, é o contrário do overfitting. O treinamento vai ficar deficitário para essa classe. Então, ele vai aprender legal imagens dessa classe de doença, aprender legal imagens dessa classe de doença, mas ele não vai estar, ele vai estar subtreinado para essa classe de doença. Neste caso, e aí vem da gente analisar os dados que a gente está usando, o que a gente faz para resolver esse problema? A gente tem algumas técnicas. Uma delas é gerar dados artificiais nessa classe. Tá? Tem uma técnica que a gente chama de data augmentation, que é aumento de dados. O que a gente faz? A gente pega essas 100 imagens originais e roda um programinha que ele vai fazer combinações dessas imagens, gerando novas imagens. Então, ela pega a imagem frontal, aí ele faz um giro, uma torção na imagem, então ele gera a mesma imagem num ângulo diferente. Então, ele cria uma nova imagem a partir daquela. Então, a gente criou novos dados, mas, obviamente, a gente tem que colocar essa informação. Ó, a gente tinha pouca amostra dessa classe, então a gente usou uma técnica de data augmentation, aumento de dados, né? E assim o treinamento foi balanceado, mais ou menos o mesmo número de amostras para cada classe. Tá? Outro parâmetro que a gente usa aqui, né? Número de neurônios na camada escondida, já vimos aqui. Taxa de aprendizado, essa é uma coisa legal também, que a gente pode mexer, tá? É um parâmetro na rede neural que a gente pode dizer, olha, a velocidade que eu quero que a minha rede aprenda, ela pode ser de 0,1, tá? Até 1. Então, eu posso dizer, se eu colocar 1, ela vai aprender rapidão. Isso nem sempre é bom. Se eu colocar 0,1, ela pode demorar muito para aprender. Então, a taxa de aprendizado é uma variável que a gente pode mexer lá e que pode acelerar o processo de aprendizado também. Então, olha só, às vezes uma taxa muito grande, uma taxa muito pequena, me faz conseguir, com a descida do gradiente, achar o meu erro mínimo. Às vezes uma taxa muito grande, ela vai fazer passar por cima do meu erro mínimo e já subir aqui. Ó. Eu não percebi que tinha um erro aqui. Ó. Pá, pá. Vejam que na taxa, a minha superfície de erro é a curva que está em preto, de vermelhinho são mais ou menos a taxa vai definir o tamanho dos passos que eu vou andar naquela superfície do erro. Quando o meu passo está muito grande, ó, eu cheguei bem aqui, não dá para eu vir aqui, eu já vou passar para o outro lado. Eu acabei perdendo esse mínimo local. Então, isso vai me prejudicar. Então,
taxa de aprendizado muito grande não é muito usual, não é muito benéfico. Aqui também a gente tem uma taxa de um outro parâmetro que a gente pode ajustar na rede neural, chamada taxa de momentum, né? O que faz? Aumenta a velocidade do treinamento, né? E reduz o perigo de instabilidade. Então, ela me ajuda, esse parâmetro me ajuda a não ficar preso em mínimos locais e tentar, o mais rápido possível, chegar num mínimo global. Normalmente, a gente usa esse valor em 0,3, tá? Varia, geralmente, também de 0,0 a 0,1. 0,0 significa que eu não vou usar a taxa de momento. Ela é muito similar à taxa de aprendizado, mas a aplicação é um pouco diferente. Eu posso fazer treinamento por épocas, eu já falei para vocês. A gente pode dizer que eu quero chegar a uma taxa de erro de 2%, aí o algoritmo vai controlar. Ou eu posso dizer, olha, treina por 50 épocas e vamos ver até que valor chega. Às vezes a gente começa a treinar, bota para treinar 50 épocas e quando dá 10 épocas, ele para, porque ele já alcançou esse parâmetro aqui, né, do erro que eu tinha estabelecido, o limiar de erro. Então, o número de épocas que eu vou treinar, a taxa de erro que eu quero aceitar, e eu posso combinar os dois, que é o que geralmente a gente faz. Para com 50 épocas, ou quando atingir o erro de 2%, de 1%, de 0,5%. A conclusão, né, mesmo tomando todos os cuidados citados aqui para configuração e treinamento de redes neurais, pode acontecer do resultado final não ser satisfatório. A gente fica testando, porque dependendo do conjunto de dados também que eu estou usando, e a gente vai ver um bocado de conjunto de dados nos datasets para a gente fazer tarefas aí de práticas de redes neurais, dependendo do conjunto de dados, vai mudar a performance. Então, às vezes, não necessariamente eu vou conseguir um bom resultado, mas eu vou continuar ajustando e treinando. Quando isso acontece, recomendo-se realizar novamente o treinamento, mantendo os parâmetros inalterados. Se essa prática não levar a um bom resultado, deve-se realizar pequenas alterações nos parâmetros. Num primeiro momento, deve-se alterar apenas os parâmetros de treinamento e executar novos treinamentos. Se ainda assim não houver melhora, pode-se mudar também as configurações da rede. Eu posso mexer na arquitetura, o número de camadas, posso mudar o número de neurônios, por aí vai. Bem, e com isso, a gente chega ao final da nossa parte teórica. Tá? E a partir, então, da aula que vem, a gente vai começar a fazer uma série de implementações de redes neurais usando o Python. Espero que todo mundo já esteja acostumado aí com Python. Quem não tiver, eu vou passar lá no Classroom algum material para já ir se acostumando. A gente vai trabalhar com o Python nas nossas implementações. Vamos fazer a nossa chamadinha para a gente dizer finalmente o sextou, antes das 10, são 9h53. Redes neurais, chamada. Dia 24. Então, vamos lá. Andrew. Antônio Alain. Aqui, professor. Antônio Carlos. Breno. Presente, professor. Carlos Alberto. Presente, professor. Daniel. Presente, professor. David. Presente, professor. Phelan. Não tem? Ele é adventista, não? É verdade. Jair. Jennifer. Presente. João Paulo. Presente. Zé Vitor. Leonan. Luiz Carlos. Luiz Henrique. Magno. Aqui, professor. Marcos Alain.
Marcos Henrique, Natan, Vivian, Aqui, professor. Wallace. Vivian. Pronto, chamada feita. Vou parar nossa gravação.